Olá, como estamos? Mais uma vez é um prazer, um privilégio estar aqui com você no ContainerCast, no episódio Escolhidas para Escalar. Você já viu tantas histórias magníficas de superação, de desenvolvimento, de conquista, de pessoas improváveis que alcançaram aqueles objetivos, às vezes nem estavam mais sonhando com aquilo, mas de alguma forma conseguiram reunir forças e conquistar. Nós temos mais uma história bonita de superação, talvez vai identificar com a sua, da Edna Carvalho. Ela vai contar para nós quais foram as maiores obstáculos, as dificuldades para ela vencer algumas limitações. Nós sabemos que as limitações são inevitáveis na vida de todas as pessoas. O problema é algumas pessoas fazem das dificuldades um trampolim para ela alcançar novos alvos, novos objetivos, e outras pessoas, quando encontram os primeiros obstáculos, elas travam. Elas não conseguem seguir. E aquilo ela perde a oportunidade de viver uma vida plena. Hoje nós vamos escutar mais uma história dessa. E se a sua história for uma história legal, de superação, de ser uma improvável, de ser uma que foi escolhida para escalar em qualquer sentido que seja, procura aquilo e inicie esse projeto também, ok? Vamos agora conhecer a nossa convidada. Vou deixar ela se apresentar. Fale um pouquinho sobre você. Boa noite, Boa boa noite. noite. Meu nome é Edna Carvalho, eu sou advogada, sou mãe de 3 filhos, casada, e estamos aqui conquistando e escalando e chegando onde cheguei, né? Chegando onde muitas vezes para muitas e como era para mim talvez seria impossível. E hoje nós estamos aqui nesse patamar e em busca de incentivar outras mulheres também que têm, né, tais dificuldades, têm desafios e acham que não são capazes, e eu sou a prova disso, que somos sim capazes. Que bom. Ed, eu sou terapeuta, eu sou psicanalista, eu sou psicólogo. E eu costumo falar, tudo está na base, tudo é na primeira infância. Então, as maiores dificuldades, os maiores desafios vêm da primeira infância. Então, a gente sabe que lá no começo da vida adulta, depois da juventude, a gente tem muito desafio. Mas a nossa criação, ela é determinante para o que nós vamos ser ou não. Mesmo por exemplos negativos. Tem gente que fala, mas minha criação foi tão ruim, pai, mãe, aquela. Mas a pessoa pegou aquilo que era negativo e falou, isso eu não quero para minha vida. E ela mudou. Então, tanto vai ser positivo como negativo, é na primeira infância que a gente começa a nossa história. E eu trabalho muito com pontos marcantes. Na sua infância, teve algum ponto que você considera assim, nossa, foi marcante para mim, em qualquer área que seja? Assim, quando eu era criança, eu sofri muito bullying, né? Por conta do cabelo. Então a gente tinha aquelas falas conotativas, né? Eles xingavam a gente, usava umas expressões para falar do nosso cabelo, cabelo de bombril. E era muito triste na época, né? E esse foi. Eu guardei uma certa magoazinha, né? Do tempo, e com o passar do tempo. Não tinha, o povo naquela época não tinha essa representatividade do nosso cabelo, que ele é bonito, que nós possamos usar ele como eles são. Então, tudo esticado, só valia o cabelo, né, alisado e tal. E com o passar dos tempos, eu fui superando, de certa forma, né, esse bullying e cresce, e alisando, acabei alisando o cabelo Só? também, né? Qual foi? Teve alguma coisa assim muito marcante na primeira, uma palavra que ficou ecoou ou ecoou até hoje quando você escuta ou não? Foi muito, foram várias, mas não tem nenhum específico assim, Não, não? foram várias, mas não tem nada assim. Hoje eu lido, né? Sei lidar com Uhum. isso aí, era criança e tal, mas o povo não via o cabelo da gente como nossa naturalidade. Tinha que ser. Eles se expressavam muito nas pessoas patamar mais Uhum. alto, brancas, sei lá. Era preconceito contra si mesmo, todos Uhum. tinham. E teve algum acontecimento em específico que você teve na primeira infância que você acha que foi assim muito chato? Ou você nunca, você é resiliente? Porque tem pessoas que são resilientes. Acontece as coisas, ela nem grava aquilo, é ruim, mas ela segue em frente e vai passando por cima de igual um trator. Tem pessoas que não, que ela sente mais, ela dá uma fechada, ela precisa de um certo tempo para voltar a acreditar nela. Teve alguma coisa assim? Teve, tipo.
eu, como era muito pacífica e meus pais ensinou a gente só respeitar. Muitas vezes não ensinavam que a gente tinha que ser respeitado. Não tive, meus pais vieram de uma, né, da roça, não tinha também essa, era só, você tem que respeitar os mais velhos, respeitar as pessoas, não pode brigar. Então, assim, o povo batia, usava assim, a gente como medrosa e queria, vamos dizer, eu vou mostrar que eu sou forte. Batia, a gente tinha medo, a gente era perseguido, eu sou gêmeas, eu e minha irmã gêmea, a gente saía da escola, todo mundo vinha atrás, bater na gente, sofreu muito. Hoje eu não entendo por que eles batiam na gente. Então eu creio que até esse senso de justiça que eu tinha, eu falei assim, se fosse hoje. Não sei se Né? você reparou, mas você é resiliente. O que que é resiliente? É que eu nem lembro, eu lembro que foi ruim, lembro que nós apanhar, mas nem sei o motivo, então você foi embora. Então, gente, isso não vai me segurar. Esse é uma pessoa resiliente. Inclusive, até conversei com um colega meu que até xingava, eu era vizinho. Ele xingava, acabei de bombril, não sei o quê. Aí um dia eu encontrei ele no Instagram, né? Era criança. Aí eu falei assim, se fosse hoje, você ia ver um processo gostoso que eu ia te dar. Ele fica rindo, olha só. Ainda pediu até desculpa, né? Mas assim, foi do tempo, passou também, superei. Foi até bom que hoje eu fico olhando para trás assim, hoje não fariam comigo, né? Eu fico lembrando, hoje seria um processo, né? Digamos assim. Uhum. Então, na primeira infância, você conseguiu passar. Teve essa dificuldade, teve esse percalço, mas você conseguiu passar por isso. E na adolescência, teve alguma coisa que marcou? Tipo assim, um projeto que não deu certo, ou alguma coisa que você idealizou e aquilo não funcionou, ou alguma marca que ficou, ou também não? Não, adolescência, a gente veio para Goiânia, morava no interior de Goiás, viemos para Goiânia nessa fase de 14 para 15 anos, na cidadezinha de adolescente. O que sobrava para nós? Doméstica, né? A primeira coisa que vinha. Então tinha exploração, mas assim, eu sempre vi por um lado bom. Eu vinha de uma família bem humilde, pelo menos eu assim, eu vou, pelo menos vou trabalhar naquela casa chique, vou viver ali, comer bem. Eu pensava, sempre tirei né, do trabalho, eu vou, pelo menos vou viver, conviver com pessoas de outro nível que o meu. Eu sempre pensei assim, tudo pra mim, sempre eu olhava o lado bom, nunca fui muito de olhar assim, era explorada de certa forma, né? Vim pra cá com 15 anos, fui trabalhar numa casa que tinha umas 10 pessoas na casa. Meu primeiro emprego, então era realmente um escravo. Mas tudo bem, foi o primeiro, não tem. E teve alguma coisa nesse lugar? Porque, Alon, eu era explorado, então hoje eu sei. Por que que hoje? O que que você lembra daquele momento que você sente que você era explorada? A exploração era no horário mesmo, sabe? De trabalho, né? Ultrapassava, não tinha carteira assinada, era tratada mesmo como empregadas. Fingiam que era como que fosse de casa, né? Aquele, mas é uma forma de explorar de uma forma mais, né? Sutil. Sutil. Mas a questão de alimento na mesa, junto com a família, você sentiu algum momento ali que tinha um diferenciamento, um tratamento Olha, diferente? não tinha não, eu comia, às vezes era muita gente, não comia lá na mesa, mas comia, eles não fizeram, fazer essa questão, você tem que comer ali pra ser empregado, não, até que isso aí era tranquilo. Embora já passei por outros lugares que foram assim, não sobrou bife, entendeu? Mas você via isso como eu não interessa porque eu estou aqui, interessa que eu tenho um objetivo e pelo Isso, eu menos eu estou pensava, eu vou trabalhando e receber, vou tal. ajudar meus pais, que eu morava com meus pais. E eu pensava no dinheiro, vai passar, o dinheiro vem. Ah, então tá. Então você tinha uma mentalidade que, tipo assim, não importa isso, o importante é que eu tô aqui, tô suprindo as minhas necessidades com a minha família e vai passar. É só uma questão de tempo. Desde que eu aprendi também depois a não mexer assim com a minha honra, de certa forma. Até assim, tudo bem, mas humilhar, de certa forma, xingar, te rebaixar, e eu não ficava. Isso, mas não já aconteceu algumas vezes? Tem algum episódio que você lembra? Não, muito pouco, mas assim, as questões assim, de abuso que eu falo assim, de saber que tem você ali para fazer e a pessoa, em vez de colocar as coisas no devido lugar, já deixa porque tem alguém que vai fazer. Então, isso é, eu achava meio que humilhante para mim. Ok. Né? Às vezes a pessoa saía, ia subir, que era sobrado, já saía tirando a roupa no meio do caminho, sabe? Umas coisas. Coisas bem E eu bobas e a ficava. pessoa fazia, mas não deixava pra lá só porque sabia que você poderia executar. Isso. Na sua infância, você leu um livro que chama Poliana? Não. Não O lembro livro da de ler. Poliana é muito interessante, que ele fizeram uma novela sobre a Poliana.
E eu conheci pessoas com 67 anos que até hoje usa as técnicas da Poliana. Porque a Poliana ela chamava jogo do contente. Ela, independente do quanto ruim tiver, eu vou pegar alguma coisa que boa para me apegar nisso. E aí ela conseguia passar por situações horríveis. Eu indico isso hoje para meus Nossa, pacientes. mas Leia Poliana Ver a para você técnica da Poliana. usou sem saber, tá vendo? Então Vou ler. é o quê? É um discernimento que você teve porque você é uma pessoa resiliente. Então vamos partir para o início da vida adulta. Qual foi o seu primeiro desafio no início da vida adulta? Já que nesses outros eu consegui passar e tal. No início da vida adulta, teve algum desafio que você acha que foi Teve um mais dos tenso? maiores, né, desafios que eu tive foi... na verdade, começou depois desse... Eu comecei a virar empreendedora também. Né, lá para os 17, 18, eu vi uma amiga minha veio e trouxe uma blusa do exterior bordadinha. E eu, gente, que coisa inteira, que blusa linda. Fiquei apaixonada nessa blusa. Aí eu falei assim, vou ver como é que faz. Eu aprendi a bordar. Aí eu comecei a comprar umas 3 blusinhas e eu comecei a bordar e vendi para minhas colegas, né? Aí disso aí eu comecei a comprar mais, vi que era bom. Aí daí eu virei, nunca mais, né? Passei um período sem trabalhar para os outros. Aí eu comecei a vender, e aí uma amiga minha me chamou para bordar, que ela bordava para muitas lojas, e eu fui para lá, aprendi a bordar mais com propriedade, coisas bonitas. Aí ela me chamou, você tem dinheiro? Eu tenho, então vamos comprar que eu vou te ajudar, você confeccionar e tal. Aí eu confeccionei, já vendi. Aí um amigo meu me chamou para fazer uma feira, eu já fiz, já comecei a vender, já. Aí eu virei tipo meio que empresário. Aí nesse decorrer do tempo, eu arrumei um namoradinho lá e aí eu engravidei. Aí eu engravidei e as coisas começaram também a desandar. Você Aí, tinha que idade? não, aí passou um período, né, bom, trabalhando. Quando eu engravidei, tinha uns 24, 25 anos. Já era, né? Mas aí aconteceu que as coisas começaram a desandar e eu grávida já não sabia mais, né, andar. E agora tudo fica difícil. E abandono, né? Não, quero saber de grávida, não. Engravidou sozinha, e, tipo assim, fique aí. Foi abandonada, então, Fui sozinha na na gravidez. gravidez sozinha. E como foi isso pra você? Nossa, foi o maior desafio. Assim, pensei, foi muito triste. A situação ruim Eu de falar, trabalho muito com né? emocional. Então, quando a gente passa por isso, a gente muitas vezes não quer tocar, porque causa dor. E tudo aquilo que causa dor é tipo uma ferida que fica ali. E ela rouba nossas energias. Então, às vezes eu tenho energia para muito mais, mas existe uma ferida. Quando essa ferida cicatriza, fica uma cicatriz. A cicatriz não dói. Tanto que eu falo muitas coisas muito tristes do meu passado e eles não causam dor. Por que que isso ainda dói em você? O que que você acha? Por que que dói? Eu, eu acho que a solidão da época, fiquei sozinha, aí já estava insuficiente, já ficou desandou, parece que veio assim, agora você vai passar por um, né, como é que fala, deserto Teve mesmo. muito julgamento? Olha, graças a Deus, minha mãe me acolheu, né, que ela, Que bom. no momento, aí falou assim, não, minha filha, a gente te ajuda, aí foi o que deu aquela superada, né. Mas daí, então, ixi, eu fiquei muito depressiva, pensei até em Suicídio. assim, graças a Deus foi rápido, né? Não, não quero ir pro inferno, não. As pessoas têm medo de falar suicídio. E elas não falam, falam assim, ah, porque. Não, mas tem que ser falado para que outras pessoas que que estão passando por isso por uma fase difícil, ou por causa de engravidez, ou por causa do abandono, vejam naquilo, mas espera aí, eu não tô sozinho, outra pessoa passou por isso e queria tentar contra a vida dela. Então, passou pela minha mente. Por quê? Porque veio o medo do julgamento, a insegurança pelo futuro, né? E agora já está difícil, com a criança vai ser muito difícil. E o que que te deu força nesse momento para você conseguir tirar esses pensamentos? Além, que você falou questão religiosa, né? Que seria o medo do inferno. Mas teve mais alguma coisa que te ajudou a passar por essa fase? Não, aí depois eu comecei a ressignificar, falei assim, gente, um filho talvez vai ser minha maior companhia, porque aquela solidão ali. E foi isso que me apeguei, já comecei a mudar o pensamento. Aí
realmente foi a melhor companhia, que veio para realmente me amparar naquela dor e me fazer buscar, né? Aí também, em meio a essa crise financeira, eu já vi que não dava mais para trabalhar porque já estava grávida. Aí eu quero assim, o que eu posso fazer agora? Já ninguém quer grávida para trabalhar. Aí eu disse, eu vou ficar. Aí ele ficou, ganhei meu neném, chama Guilherme, né? Hoje tá com 18. 18, já adulto, então. Já tá. Não, vai completar 18, né? Daqui Ok. 2 meses, então já tá praticamente adulto. E aí foi o que me motivou. Eu dei uma perdida aqui no raciocínio. Tranquilo, é assim mesmo. Porque a gente, quando mexe com o emocional, aí a pessoa cria essas travas. É Aí normal. o Guilherme nasceu e eu falei assim, vou ter que pôr na creche. O que que me resta agora? Começar de novo. Aí eu fui fazer diária. Porque Voltou naquilo que você fazia lá mas lá era empregada adolescência. doméstica. Diária me chamou a atenção, porque pagava-se O bem. valor. E rapidão, né? Afinal, na época eu ganhava bem até, as diárias bem pagas. E eu já fechei um condomínio, trabalhava, então minha vida começou a melhorar. Aí dessas faxinas eu fazia roupa, que eu não parei, né? E revendia, então eu somava, ganhava bem. Tanto é que depois eu conseguia comprar meu carrinho, e, né, eu era a diarista de carro, que na época não tinha, eu ia lá com meu carrinho, fazer minhas diárias e era bom. Aí eu fiquei assim, gente, esse povo não se sentem melhor, né? Ai, tal, teve um filho que é empregada com uma pessoa que, né, não tem. Pensei comigo, eu não posso deixar, né, ficar assim, meu nome é Aulé, eu tenho que buscar um objetivo para mostrar pro meu filho também, alguma coisa, né, ó, eu lutei, eu sempre vou estudar. Aí eu fui e fiz, Você tinha qual idade? quando eu, Começou a estudar, quando aí você já falou, eu quero passou, mudar, não quero mais ser aí eu faxineiro, passei eu um, quero dar diária, eu quero algo melhor. foi 30 anos depois, 10 anos depois que eu terminei o ensino médio, assim. E teve alguma coisa, tipo assim, que aconteceu que foi um marco? Falou, não, agora eu não quero mais isso. Porque você já falou que tinha uma renda boa. Porque a maioria das pessoas luta, trabalha para ter uma renda razoável. Então eu tinha uma renda razoável, dá para eu comprar meu carro, ser Bom, independente. razoável sim, para o patamar de vida, dentro de Aham. casa, não faltava as coisas, dava Então, para e o que viver que bem. te deu um clique? Falou, não, eu quero melhorar, eu quero mais. Foi a faculdade mesmo, assim, eu acho que se eu fizer um curso superior e eu acho que eu vou, né, vou sair dessa vida, porque eu sabia que a diária, ela, né, chega um tempo que você tá cansada, envelhece, é cansativo, né, trabalhar o dia inteiro, arrastar móvel, essas coisas, se bem que eu gostava mesmo, eu gosto de jogação de água. Aí eu fui, fiz o vestibular com 30 anos, eu assim, vou lá, eu fiz, passei. E já entrei e quando eu comecei a faculdade, eu conheci o meu esposo. O atual Começamos a esposo. namorar, meu atual esposo. Aí eu comecei a fazer a E faculdade. como foi esse reinício? Porque quando você vem de um relacionamento traumático, porque você já tinha idealizado, tipo assim, nossa, engravidei, será que vai assumir? Vamos casar, vamos ter uma família? Aí foi tudo por água abaixo. Depois, eu vejo isso em clínica, depois fica muito difícil as mulheres voltar a confiar, então cria uma barreira. Você não teve essa barreira no início, com o seu atual esposo, quando vocês começaram a namorar? Teve alguma resistência? Teve, né? Eu fiquei não, quando eu fiquei bastante tempo sozinha, cuidando do Quanto meu seriam filho. bastante tempo? Bastante, uns 5 anos, Ah, ok. 6 anos, né? Porque hoje Porque, tá relativo não, isso, hoje né? em dia a mulher ganhou neném já. 2, 3 meses já tô muito tempo sozinho, 2, 3 meses. Então tá muito relativo. 5 anos, aí eu fui conheci uns colegas lá, minha amiga. Aí nós fomos, vamos pra minha casa, pra gente continuar, fazer um churrasco lá. Foi na Sexta-feira da Paixão. E eu sempre, onde que eu ia, nunca foi aquelas mães solteiras que não levavam filho, não. Uhum. Aí eu fui com meu filhinho segurado na mão lá. Meu marido me conheceu justamente a galinha com o pintinho, né? Uhum. Aí me apresentaram lá na casa dele, a gente começou a conversar. A gente namorou um período, namorou um pouquinho, aí a gente terminou e depois a gente voltou. Foi nessa época que eu comecei a faculdade também. Ok, então não teve grandes resistência, você só ficou cauteloso, porque demorou uns 5 anos para voltar a se relacionar, mas você logo confiou nele e viu que dava para iniciar um relacionamento estável.
Sim, né? Porque e eu tinha tomado a decisão de que nunca mais queria ser mãe solteira, né? Uhum, Porque a gente enfrenta uma dificuldade, assim, de uhum, certa forma, e aquela parte que você sente que tem um déficit na vida do seu filho, que é uhum, né, a presença paterna, que isso, uhum, infelizmente, uhum, a gente vê o uhum, reflexo disso, né? O que traz para a vida do filho. Querendo ou não, ele não demonstrando, mas a gente sabe, né? Que uhum. faz a presença paterna cria. Não tem como. Ah, Então agora nós vamos para a terceira fase, porque foi a primeira infância, a juventude, é o início da vida adulta, que aí você casou, mas aí você já tinha terminado a faculdade ou ainda não? não, aí quando eu conheci, quando a gente resolveu namorar de verdade, não, agora nós vamos namorar pra, né, pra Uhum, viver juntos mesmo. Foi. Ele já tinha um primeiro período, no segundo a gente começou a namorar. Mas aí eu continuei fazendo faxina para pagar a faculdade, uhum, porque, né? E a gente mudou para nossa casa, que já era, a gente morava num setor melhor, já foi para um mais distante. uhum. E daí foi só. Foi penoso também, sabe? Meu marido trabalhando sempre não ganhava um salário, né? Não era tão bom e eu tinha que pagar a faculdade. E teve um período que ele sofreu um acidente também, e aí ficou sem trabalhar. Aí todo período era assim, será que eu vou ter que trancar, né? Porque como que faz? Mas ele nunca me influenciou, ah, não, tranca porque tá difícil, não. Ele, não, vamos, a gente buscava, eu ia lá na faculdade, tentava renegociar, e era uma bola de neve. Uhum. Mas assim, até eu conseguir terminar, mas ele foi meu aliado mesmo. Assim, são poucas pessoas que conseguem ter um parceiro que que você te busca na chuva. Tinha dia que a gente não tinha dinheiro para combustível. A gente ia de moto, a gente vinha, quebrava a moto na GO, que a gente mora ali, saída para Santo Antônio. E a gente vinha andando. Nunca falou assim, ai, que tá muito cansativo. Não, nunca. Eu ia te perguntar se, se teve um momento mais difícil, então foram vários, né, para você se formar, não foi um, não. Depois do casamento ficou bem, foi assim, a vida conjugal mesmo, assim. Foi bem para administrar com faculdade. Tive filho no meio do caminho, assim, se eu recuar agora, que eu não consigo mesmo. Aí, então, meu pensamento é, se eu parar, eu não volto. Então, não posso me dar, né, não posso me dar esse prazer desprazer, na verdade, de parar, não posso. Você teve outra filha, então não tinha terminado ainda a faculdade, tava... Não tinha. Assim que nós começamos falamos, vamos morar junto, a gente nem casou, né? Vamos casar daqui uns dias. Uhum. Vamos morar juntos? Vamos. Aí, rápido, um ano depois eu engravidei. Então, na verdade, teve um desafio maior, a faculdade, Teve. justamente por causa da gravidez, não Teve. Eu até só... reprovei um período justamente por conta da gravidez, mas eu Mas foi não. só um período, Só um mas períodozinho, eu nesse paguei no último. processo todo de gravidez, Foi. gestação, pós-gestação, você só perdeu um período? Só um período. Então, tem que ter muita disciplina, né? Porque você vê jovens aí e tal, terminaram o segundo grau, agora entra, perde dois, três, quatro Ixi, eu períodos. entrei na sala, tinham 60 alunos, a maioria era jovem. Tinha uns que acabavam de sair, 16 anos, tem um 16. Tipo assim, quem ficou mesmo na faculdade foram os mais velhos, os outros todos desistiram, saíram. Eu Uhum. formei mesmo com uns 15 de 60. E depois, então, dessa formação, para entrar no mercado, foi fácil? Como foi esse processo seu? Por quê? Porque foi uma mudança. Eu de diarista, faxineira, agora advogada. Como foi, Advogada. assim, esse processo para você? Quais foram os primeiros desafios e as primeiras satisfações? Então, na faculdade, o desafio maior foi porque eu não podia me dar o prazer de estagiar. Porque o estágio, no direito, a remuneração é muito pouca. Então, Uhum. eu não podia deixar de ganhar, digamos, 3 mil para eu ganhar R$ 500. Então, eu não podia fazer. Eu tinha que ajudar meu esposo, pagar a faculdade, né, custear as coisas. Então, isso atrapalhou um pouquinho, assim, Então, da mesmo prática. terminando, estagiando, você ainda estava dando as faxinas, que era para Eu não ter o podia sustento. estagiar, eu tinha que dar a faxina, porque não Aham. dava para trocar. Então, quase terminando o curso, ainda tinha que continuar dando as faxinas, porque não dava, o rendimento era Não, muito no pouco. decorrer do curso, né, eu tive que ir. E quando você conseguiu abandonar, então? Agora eu formei, assim que você formou, você já conseguiu abandonar? Ou foi um Consegui. processo ainda? Meu marido mesmo falou assim, amor, pode parar, né? Tipo, você já me enxergou como uma advogada, agora, Uhum. né? Se põe-se no seu lugar. Então, na verdade, ele foi um estimulador para você fazer essa divisão, falando, "Não, a partir de agora, independente de quanto eu vou ganhar, eu vou agir como advogada." Foi isso? Sim, aí teve.
teve a pandemia, né? Eu formei e logo teve a pandemia. Uhum. Aí suspendeu a OAB, suspendeu tudo, os exames. Aí eu fui, assim, agora vamos internar lá no cursinho Uhum. pra mim poder, né, pegar o jeito de passar na OAB e tal. Uhum. Aí ele, né, me ajudou pagando. Ok. Aí fiz aí. E depois agora, formada e tal, qual foi o maior prazer que você teve depois de formada, quando você sentiu, nossa, agora eu não sou mais uma faxineira, agora eu mudei de fase, agora eu tô vivendo uma outra estágio na minha vida. Como foi? O que que aconteceu que você se deparou com a nova mulher transformada agora? Eu creio que assim foi a primeira audiência, primeiro honorário, né? E Uhum. você fala assim, meu Deus, onde que eu tô, né? E você vai lá conversar com o juiz. Também foi uma festa na OAB quando a gente pegou a carteira. Uhum. Também você fala, oh, quando foi para entregar a carteira, eu subi, chamou meu nome. Eu falei assim, meu Deus, que é a minha carteira? Coisa mais linda, né? Aí eu falei assim, agora eu sou de fato, né? Você reconhecer, sou Uhum. advogada. Aí fui, desde a faculdade, eu sempre fui. Teve um escritório que estava fazendo uns processos de bancário. Aí eu fui lá, eu até fui, né? Assim, quero entrar, ver o que, que dá para fazer aí. O banco tinha um juro abusivo. Aí ela falou assim, aí ela foi, fez, né? Falou assim, "Ó, você não tá precisando como é que chama? Agora eu falo de captador, não, porque eu tenho, minha família é grande, de repente você pode me pagar um valor e eu arrumo os processos bonitinho, já trago. E a mulher, nossa, tá bom. Aí eu fui e trouxe uns 20 processos de uma vez, tudo montadinho. Nossa, mas, né, que top esse. Isso aí é boa, né? Uhum. Aí eu fui e comecei daí a captar clientes. Aí quando eu saí, eu comecei, andei na mesma linha e arrumei uma amiga que já tinha uma experiência, falou assim, vamos pegar uns processos. Aí ela começou a peticionar e eu comecei a buscar os clientes e foi acontecendo. E qual foi o maior desafio dentro da profissão até hoje que você teve? Dentro da profissão, o que mais me trouxe um desafio que foi difícil superar ou ainda é? Porque toda profissão tem desafio. Um exemplo, eu sou psicanalista. Uma das coisas que mais mexe comigo é quando eu vou lidar com um jovem, adolescente, porque eu tenho filhos, filha que está saindo da adolescência agora, então aquilo me causava uma defesa muito grande. Você hoje tem alguma coisa que mexe muito com você como advogada? Para todo advogado, você perdeu o processo, né? Mas infelizmente tem, não dá para entender, sabe? Às vezes você tá vendo, tá pro lado do seu cliente, tá lutando ali e às vezes ele tá tão certo e você tá com quase que todas as provas e você não consegue, né? Aí você perde ali. É chato falar pro cliente, ó, nós perdemos, mas tem que dar, da mesma forma da procedência, tem que falar sobre a improcedência, né? E a gente vê, de certa forma, muita coisa injusta também, né? Principalmente, assim, num caso de família, uma mãe que já foi abusada psicologicamente e tal. E, às vezes, o ex-marido tenta, de todas as formas, Destruir a tirar imagem. tudo que tinha ali financeiramente, né? Então, é complicado. Já quer destruir psicologicamente também, que muitos não aceitam, que ela não quer mais ficar ali, sabe? Uhum, Diante de tantos abusos. uhum. E, às Co- vezes, eles conseguem. Como você passou por muitos desafios, hoje você enxerga a sua profissão com algum propósito? Ah, sim, muitos propósitos, né? É, essa mesmo de ajudar, de amparar a Uhum, mulher que tá, né, às vezes num caos, com problemas, até com guarda, com perdendo às vezes até, né, a guarda do filho, que você vê que às vezes eles usam também dessa parte aí até financeira melhor, a vida financeira melhor para querer atacar psicologicamente a mãe sobre o material mesmo, de prover para o filho, que tem mais condições, e a gente tenta resguardar, né, a guarda para a mãe, quando ela realmente faz jus, que na maioria das vezes, sim. você tem uma mensagem? Porque a gente, quando passa por tudo isso, a gente tem mensagens. Eu tenho muita mensagem, porque eu tive vários relacionamentos, filhos, foi uma vida muito conturbada,
padrasto, tudo isso eu superei. Então eu carrego muitas mensagens. Tem algumas mensagens específicas que você carrega que você queria que as mulheres ouvissem isso para aliviar esse processo dessa escalada delas? Ah, eu acho que eu até anotei que eu tava pensando hoje, assim, gente. Anotei várias palinhas que eu uso até pra mim mesmo. É, uma frase que eu gosto também é, assim, eu sempre penso que nenhum momento será ideal. Então, nós não devemos esperar, nós devemos começar. Então a mensagem que você carrega é: eu não esperei um momento ideal. Eu comecei, fui fazendo e as E coisas isso foram veio, você não pode acontecendo ficar aqui, e eu foi tempo. vou lá fazer o vestibular. Aí alguém ainda sugeriu, não, eu vou conseguir uma bolsa de técnico de enfermagem. Não, mulher, eu quero a justiça. Uhum. Eu vou pro direito mesmo. Então, não esperei. Eu poderia pegar, vou esperar a bolsa. Não, vou agora, não tem Então mais tem tempo outra a perder. mensagem, ó, tem não esperar, caminhar e não aceitar qualquer coisa. Aceitar aquilo que o Isso, propósito está no seu coração. eu vou te falar, essa proposta eu não tomei ela como bondade, porque foi com raiva. Assim, que técnico de enfermagem que nada, meu filho, Ah, eu quero estar no nível maior, isso né, aí. acima. Então É tá. isso. Essa mensagem que você falou, ela é muito, ela ecoa muito hoje. Jesus usa outro termo, fala o seguinte: melhor que o perfeito é o feito. Então, é justamente essa frase sua. Não espere o momento certo. Vai e faça. Nós costumamos dizer que tudo é semente. Então, você hoje é fruto de alguma coisa que plantaram lá atrás. Quem Sim. você acha na sua primeira infância mais plantou a raiz, plantou a semente do que você é hoje? Em termos de personalidade, da sua força, porque uma coisa nós entendemos, você é muito resiliente. E a gente não nasce limpo do nada, nós herdamos. Então as pessoas tão próximas vão. De quem você herdou esse mecanismo de defesa, essa resiliência que você tem para vencer, para continuar? Do pai, da mãe, do ambiente? O ambiente, nós crescemos também, assim, muitos irmãos, né? Então você tinha que às vezes tinha brigar e tomar meu brinquedo. Não, o brinquedo é meu, não aceito você tomar. E ficava assim. Tinha uma irmã mais abusadora, né? Uhum, Que tudo. Nós éramos gêmeas, mas teve uma que nasceu. Minha mãe, quando a gente tinha 6 meses, minha mãe engravidou, então crescemos ali as três. uhum, E tinha uma que sempre era mais esperta. Não, minha mãe comprava as coisas iguais, só o dela que sumia. E eu ficava assim, gente, como assim? Eu sei que ela pegou o meu, uhum. e isso é errado, e eu não posso aceitar isso. Então eu creio que veio também, assim, sabe? Fez Esse você senso ficar de forte. eu não posso ser injustiçada, eu não vou permitir mais isso. Eu chorava, brigava e chorava mais, né? E eu acabava que deixava para acabar a briga também. Tem muitas histórias de irmãos gêmeos com histórias bem parecidas e outros bem diferentes. Como foi a história de vocês? Igual eu falei, como nós éramos muitas mulheres, 5 mulheres e um homem, então assim, eu não tive aquele sentimento de gêmea, Uhum, né? Já de irmã mesmo, normal. uhum, De irmã normal, não teve aquele sentimento, eu sou mais apegada com ela, não. Muito uhum. pelo contrário, nós era. E eles falam assim que sempre tem os pais, tem alguém que é mais apegado e dá mais carinho, mais amor. Na sua Não, família tem o teriam preferido? isso? Tem, Não tem. era Nítida você. não era eu, O jeito que claramente. você falou tem, sim, tem, eu já sabia Ela que não tem era você. nome e endereço. É a E- irmã praticamente do meio, né? Tem o irmão mais velho, e a terceira vim de lá, dos primeiros, né? Uhum. Então, hoje, então, você superou tudo isso, você venceu, você é um advogado, hoje você cuida de pessoas, transforma a vida de pessoas, se sente injustiçado quando as pessoas próximas de você não alcançam aquilo que você sabe que é devido. E hoje, o que que você pensa para o futuro? Porque eu sempre digo para as pessoas, quando elas param, não alcança mais nada, porque, tipo assim, acomoda. Uhum, Então, formar é desafiador e tal, mas terminou. E qual é o uhum. seu projeto para continuar avançando? O que que você pensa para você continuar avançando? Estudar mais, né? Fazer mais pós-graduação, já estou fazendo segunda pós, Uhum, vamos fazer outras se for necessário. A gente tem que, na advocacia, você tem que estar o tempo todo ali se inteirando, né? Todo dia é uma lei nova, então não dá para parar. E uhum. nós vamos buscar, de repente, vou para a docência também, dar aula em universidade.
Não pensa, cada Você dia só tá fazendo, você não tem um ponto, assim, um desafio maior que eu tenho que dizer, não, só vou continuando até eu alcançar tem alguma... desafio de alcançar um valor X para aposentar, né? Ah, Porque ok. como eu fui muito tempo autônoma, a contribuição tem que fazer minha aposentadoria. Ah, ok. E tá encaminhando para isso, Esse é, esse é muito né? E bom. graças a Você falou Deus que você tá tem muito hoje promissor. 2 filhos, né? Três. Três? Uhum. Além, tem Tem o mais o velho, que é o Guilherme, 18. vai completar 18, Aham, a Luísa Beatriz, que tem 9, e o aham. Pedro, que tem 5. Sim. E qual são o desafio como mãe também? Porque você está falando como Nossa. advogada, como esposa e como mãe. Qual é o maior desafio seu hoje? O maior desafio é a adolescência, esse mundo digital. Você quer o melhor para ele, né? Para eles, então você tenta explicar e infelizmente tem uns que não querem, né? Eu falo, Guilherme, vamos estudar, meu filho. Falo para Luísa, não tem outro caminho. Eu vi que o desafio é esse. Uhum. Eles lutarem mais como nós. Parece que não tá complicado. Tá diferente, Tá né? diferente o mundo, infelizmente. Preocupação minha maior preocupação sempre foi o Guilherme mesmo, por conta do emocional, Uhum, desse abandono afetivo, né, que uhum, ele tem até hoje. uhum, O genitor nunca participou da vida dele, uhum, embora tenha compartilhado os alimentos de certa forma, né, uhum, bem aquém uhum. do que realmente deveria ser, né. Mas é isso, eu tento ensinar, meu filho, eu estudei por sua causa, eu busquei, que você foi meu maior objetivo de luta, você que me inspirou, porque eu queria te mostrar. Uhum. E tá aí, né? Agora diz que vai fazer, diz não, né? Vai fazer o vestibular. Ok. A mensagem, então, mais poderosa, a sua é com quantos anos você resolveu? Não, eu quero mudar minha história, eu vou mudar minha vida? Você falou 30 anos, com né? 30 anos. Então, você tem uma mensagem poderosa para muitas das mulheres. Quero que você foca nessa câmera aqui e dá essa mensagem para mulheres que estão com 30 Meu anos, Deus. ainda estão sem de se descobrir, sem se despertar. Aí eu quero que você fale uma mensagem do seu coração para elas, porque é possível. O que que você enfrentou, o que que você passou, que depois dos 30, mãe solteira, sem algo concreto, ir lá superar tudo isso e vencer. Qual seria Tem essa que falar a mensagem? idade certa ou não? Não, pode só falar. Minha mensagem para as mulheres que às vezes acham que é tarde para buscar seus objetivos, né? Já tá tarde, tem filhos, não dá para fazer, dá sim. Só você focar no que você quer ser, o que eu queria ser antes, o que eu queria ser agora, o que que eu posso fazer. É uma faculdade, vai lá, matricula e espera que vai acontecer. Só basta a gente tomar a posição e a iniciativa e começar, só é começar. Aí tudo acontece. Nós temos que ter, digamos assim, o posicionamento e falar, eu vou. Né? E no decorrer tudo vai acontecendo, vai encaixando, você vai lutando e vai vendo que os desafios vão ficando para trás. Você vai assim, oh, como eu sou capaz. Porque muitas vezes eu me senti incapaz. Até na faculdade mesmo, meu Deus, que dificuldade. E às vezes eu ia e falava assim, nossa, eu consegui sozinha. E eu consigo mais. E daí eu fui me superando cada vez mais, descobrindo quem realmente eu sou e a minha capacidade como mulher. E tudo que alguém falou, muitas vezes as pessoas olhavam pra gente como improvável. Não, tudo é provável na sua vida, desde que você tenha a coragem de enfrentar. Enfrenta e vai que você vai chegar onde você tem vontade. Não pode deixar nada te barrar, digamos assim. Desculpas que nós usamos, né, muitas vezes, dizer, é um filho. Não, dá para estudar com filho sim. Dá para você buscar o melhor sim. Eu levava meu filho para a escola comigo, ele ia comigo para a faculdade, quer dizer. E todo mundo cresceu conhecendo ele lá, os professores, e formei, e estou aqui, graças a Deus, assim, colhendo o melhor, né? Coisas que eu achei que eu não poderia colher, podia estar hoje com pessoas do nível assim que eu olhava só em TV mesmo. E hoje a gente pode conversar direitinho, despachar com o juiz, com urbanidade, conversar no mesmo patamar. E vindo de onde eu vim, eu falo, Senhor, que bênção, como é bom a gente, né, ir atrás e se desafiar. Foi isso que eu fiz para mim.
E hoje eu sou exemplo para muitas pessoas e eu quero continuar sendo encorajando essas mulheres. É isso. Isso aí. Nós estivemos aqui com a Edna Carvalho, advogada. Ela nos dá uma lição. Qual é a lição? Se você ficar dando desculpa, você não vai alcançar lugar nenhum. Mas se você parar de dar desculpa, não importa o que você está fazendo, não importa a sua profissão, você vai se superar e você vai ser uma improvável. Então, mais uma vez, Ed, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua participação, parabéns pela sua história. E a gente sabe que ela não encerra aqui, né? Tem muito Não, desafio não, com isso os filhos, é. com a família. E com certeza você ainda vai ser muita fonte de inspiração. Amém. Mais uma Esse é das o objetivo. escolhida para escalar. Muito obrigado por vocês, pela audiência e até a próxima.